Aleluia. Pode se assentar um pouco, por favor. Diga alegria. Olha para o seu irmão e diga uma profunda alegria. Ontem, já quase no término de uma festa, enquanto alguns membros de nossa igreja cantavam, dançavam, comiam e bebiam, uma querida ovelha me perguntou brincando: pastor, será que pode isso? Crente celebrando com essa alegria toda? E eu brincando, mais ou menos brincando, respondi: os crentes é que têm motivo para essa alegria toda. São eles que têm motivo. Nenhuma música que foi tocada ali tinha letras com princípios contrários ao Espírito Santo, nenhuma. Nenhuma das danças que foi dançada ali era dança mundana com princípios contrários ao Espírito Santo, nenhuma. Ninguém comeu ou bebeu a ponto de passar mal de tanto comer ou se embriagar de tanto beber, entristecendo o Espírito Santo, não houve nada disso. Não se estava falando mal da vida de ninguém, estava-se apenas celebrando. Cantamos, dançamos, comemos e bebemos com muita alegria diante do Senhor. Eu fiquei feliz porque irmãos que costumeiramente não dançam ficaram à vontade ou se sentiram à vontade para fazê-lo ontem. Que bom. Isso soou para mim como uma espécie de libertação. Homens e mulheres piedosos correm um risco real. Correm o risco de confundirem santidade com legalismo, sobriedade com rabugice, regozijo com carnalidade. Esse é um perigo real para todo homem, para toda mulher piedosa. Eu estava me perguntando onde estaria a origem dessas coisas se a gente olha até hoje para Israel e vê algo completamente distinto do que alguns grupos que dizem seguir a Bíblia querem propor como santidade. Por exemplo, nós sabemos que na festa da Páscoa, Israel celebra a festa sem absolutamente nenhum item fermentado nas casas. É interessante que os judeus transformaram isso num grande jogo com as crianças. Por vezes, os pais e mães judeus até colocam algum pedacinho de biscoito escondido em algum canto da casa, e os filhos, durante a semana que antecede a Páscoa, têm que sair à caça de qualquer coisa que contenha fermento, biscoito, pão, o que for, alguma coisa que até os pais esconderam, e aí os judeus transformaram isso numa brincadeira que se encerra com uma fogueira dos itens com fermento. Eles são tão livres no seu culto a Deus. De onde vieram essas nossas compreensões equivocadas sobre o que seja a santidade? Seriam textos fora dos seus contextos, algo tão normal no meio evangélico? Ou seriam desrespeitos às características literárias próprias de determinados textos? Sem falar tanto do contexto, mas da própria linguagem, o idioma mesmo. Eu quero, por exemplo, passar por Eclesiastes capítulo 7 e ir lendo o texto já fazendo perguntas. A igreja está aí hoje? Nós vamos ler o texto já fazendo perguntas, interrompendo propositalmente a leitura e já fazendo algumas perguntas a ele. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Vamos falar juntos isso? Melhor é boa fama do que o melhor unguento. Pergunta-se: um bom nome durante toda a vida é melhor, então, do que os melhores óleos aromáticos sendo derramados sobre o corpo de uma pessoa em circunstâncias passageiras? Seria isso que estaria sendo dito aqui. Ou a boa fama se baseia em fatos e o perfume é apenas algo aparente? Seria isso que estaria sendo dito aqui. Mas, se for essa segunda opção, pergunta-se: mesmo a boa fama não pode se basear em uma falsidade?
Do que o autor do Eclesiastes objetivamente está falando? Vamos prosseguir no texto. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O dia da morte é melhor que o dia do... É o que ele acabou de dizer. Aí a gente faz novas perguntas. Porque a vida na terra então é um fardo? Ou porque mesmo para quem vive uma vida feliz, o que virá depois da morte é ainda melhor? Mas o autor desse livro de Eclesiastes não disse, um capítulo antes apenas, capítulo 6, que todos vão para o mesmo lugar. No verso 6 ele falou exatamente isso. Como pensar que o dia da morte é melhor, se depois da morte, o próprio autor do Eclesiastes diz que todos vão para o mesmo lugar, ou seja, tudo essencialmente continua então como está. Se vão para o mesmo lugar, maus e bons, a vida segue numa outra dimensão, mas é a mesma. Qualitativamente falando, é quase a mesma coisa. Estamos juntos no pensamento? Fazemos mais perguntas para o Eclesiastes. Ou porque no dia da morte, olha-se para a pessoa e, em retrospectiva, pensando na história da vida dela, pensando no modo como ela viveu, sabe-se o destino dela, enquanto no dia do nascimento a vida é apenas um mistério. O dia da morte é melhor, diz ele, do que o dia do nascimento de alguém. Tá, se essa última opção for verdadeira, que no dia da morte sabe-se pelas atividades da vida da pessoa qual é efetivamente o destino dela, mas no dia do nascimento não se sabe nada, a vida é um grande mistério. Será que essas coisas são tão claramente definidas assim? Será que de fato o nascimento traz consigo apenas mistério e a morte traz consigo apenas certezas? Vamos prosseguir para o verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto. Alguém já ouviu esse texto antes? Do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Ou seja, em várias traduções, melhor é a casa do luto. Na casa do luto há sabedoria, na casa da alegria, na casa da festa não há sabedoria. Verso 3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Vamos falar juntos isso com a tristeza do rosto. Se faz melhor o coração. Então olha para o seu irmão com carinho, com amor, e diga para ele: meu irmão, como é maravilhoso te ver bem triste. Quem quer ter um coração cada dia melhor, fique cada vez mais triste. É o que eu acabei de ler aqui em Eclesiastes. Na casa do luto a sabedoria, na casa da festa não. Melhor é uma cara triste, porque o coração vai sendo tratado. Glória a Deus, viva a depressão. Ajudem-me na minha confusão, por favor. No livro anterior, o livro de Provérbios, o livro que vem antes de Eclesiastes, e é da mesma autoria, Salomão, filho de Davi, foi quem escreveu ambos os livros. Salomão tinha dito em Provérbios 15, verso 13, olha só: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Afinal de contas, a gente precisa agora chegar para Salomão e fazer uma simples pergunta. Por favor, sábio, o que o Senhor aprecia? Um coração alegre, um rosto formoso, ou rosto e coração tristes? Por favor, Salomão, responda, o que é melhor, alegria ou tristeza? Seguimos na leitura, verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria.
Está na Bíblia, viu? Eu estou lendo a Bíblia. Eu juro que eu não trouxe nenhum outro livro escondido aqui dentro da manga dessa camisa. Isso é Eclesiastes 7, verso 4. A gente olha para esse verso, a gente está vindo numa sequência de versos que exaltam a tristeza. Em termos de tristeza, não há nada mais profundo do que o luto, evidentemente. A gente olha para esse texto e faz a seguinte pergunta: então, por que cargas d'água Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, era um grande de um festeiro? Primeiro milagre dele, inclusive, é numa festa de casamento. Salomão, será que o mestre dos mestres, então, era realmente um sábio? A propósito, falando de Jesus e fazendo um link com a mensagem de domingo passado, Jesus como grande templo, nós vamos pensar agora neste templo aqui, nesta casa de oração. A pergunta é a seguinte: ela deve ser uma casa de luto ou uma casa de alegria? Para que haja bastante sabedoria, precisamos fazer uma fila de falecimentos e dizer: meu irmão, você está escalado para a semana que vem, porque na Pibaua sempre nós precisamos ter luto, porque é na casa do luto que há sabedoria e nós queremos ser um povo sábio. Quem puxa a fila? Ou esta casa precisa ser uma casa de alegria? Vocês preferem que esta casa seja de luto ou de alegria? A ou B? Tem gente que quer puxar a fila mesmo. Casa de alegria é o que o Salmo 84 vai dizer. Famoso salmo no qual os filhos de Coré demonstram paixão, amor incrível pelo local de culto. O famoso salmo se inicia dizendo: com amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Minha alma suspira e desfalece, eu chego a desmaiar de saudade dos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E aí ele vai dizer no verso 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, vamos falar juntos, louvar-te-ão continuamente. Ou seja, a casa do Senhor definitivamente não é casa de luto, mas é casa de alegria, é casa de louvor, e louvor está intimamente ligado à alegria. Amém? Então nós precisamos concluir o seguinte, olhando para Eclesiastes 7, verso 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da... Concluindo então, de acordo com Eclesiastes 7, verso 4, aqueles que amam a casa do Senhor, que por sua vez é casa de louvor, e louvor está ligado à alegria, esses são os mais perfeitos tolos. Tudo bem? Nós só vamos conseguir solucionar, preste muita atenção, a absurdidade das nossas conclusões agora aqui, das nossas perguntas, das muitas falas, particularmente sobre o verso 3 e o verso 4, sobre sabedoria no luto. Nós só vamos entender a absurdidade dessas coisas se nós lermos os versos 5 e 6 de Eclesiastes capítulo 7 e contextualizarmos toda a fala do Eclesiastes, em respeito a todo o espírito do livro. Versos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Diga comigo, a canção do tolo. Verso 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. O que é que Salomão está falando para nós? Em vez de madeira consistente, que vai queimar e fazer um calorão, e vai se transformar em brasa, e ficar ali um bom tempo aquecendo a panela, ramos finos, espinhentos, que queimam rapidamente se consomem, não fazem calor efetivamente nenhum, não cozinham nada, não servem para a cozinha. Ele está dizendo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o
riso do tolo. Diga comigo, o riso do tolo. E aí Salomão fecha o verso dizendo, também isso é vaidade. Ou seja, ele está incomodado, como sabe o que é, com a canção e com o riso do tolo. Ou seja, todos os versos anteriores, para serem corretamente compreendidos, precisam ser mentalmente iniciados com uma expressão similar a esta que eu vou dizer para vocês agora. Em se tratando do tolo, que nem ama nem teme a Deus. Blá, 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 blá. Nós vamos fazer esse exercício agora, dando-nos licença a pequenas variações na fala, dessa mesma expressão que eu acabei de utilizar com vocês, e com a continuação de cada um dos versos que foram lidos e serão relidos agora, com essa frase os iniciando, nós vamos nos dar licença para algumas pequenas alterações, para que tenhamos uma correta compreensão do que Salomão está falando. Ele fechou o raciocínio nos versos 5 e 6. Então vamos lá. Em se tratando do tolo, que não ama nem teme a Deus, melhor seria que ele tivesse boa fama do que possuísse ungüentos preciosos. Amém? Então diga comigo, em se tratando do tolo, melhor seria boa fama do que riquezas. É verdade isso? É verdade isso ou não? Claro que é. Em se tratando do tolo, e Salomão vai falar algo muito pesado agora, que não ama nem teme a Deus, o dia da sua morte acaba sendo melhor do que o dia do seu nascimento. A melhor coisa é a hora em que ele vai embora e para de estragar a existência. Eu não vou perguntar para vocês se isso é verdade, porque isso é tão pesado. Nós guardamos esse conceito. Em se tratando do tolo que não ama nem teme a Deus, melhor é para ele ir para a casa onde há luto do que ir para a casa onde há banquete, porque ali o tolo vê o fim de todos os homens, e ele pode aplicar isso ao seu coração. É verdade isso? Sim. É próprio da tolice ficar festejando superficialmente e não parar para analisar com seriedade o fim da vida. Em se tratando do tolo que não ama nem teme a Deus, melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza no seu rosto demonstra que seu coração está sendo quebrantado e se fazendo melhor. Isso concorda perfeitamente com o que Paulo vai dizer. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para sal. É isso. Salomão está dizendo exatamente isso aqui. Em se tratando do tolo que não ama nem teme a Deus, enquanto o coração do sábio está na casa do luto, refletindo no inevitável, no inexorável, o fim de todos os homens vem, é a morte. O coração do tolo é superficial. Ele só está na casa da alegria. Esqueça aqui, casa do Senhor como casa de alegria. Estamos juntos? É isso. Os versos 5 e 6 são a resposta do que Salomão vinha dizendo para nós desde o verso 1. E a gente só consegue entender o que ele está falando se a gente chegar lá. O problema é que esses versos foram usados erroneamente para dizer que sabedoria é luto. Que sabedoria, que espiritualidade, que andar com Deus é luto. O texto nunca teve a intenção de dizer isso. O homem e a mulher piedosos são tentados a não celebrarem com profundo regozijo, em algumas ocasiões com um pensamento de fundo: o mundo jaz no maligno. Ou, toda a criação caiu, Adão e Eva pecaram, a criação hoje não pode experimentar profunda celebração. A tristeza, que passa a ser chamada de seriedade,
torna-se a marca, por vezes, daquilo que nós chamamos de pessoa piedosa, pessoa espiritual. Esse é um grande equívoco. Quando Adão e Eva pecaram, e eu gostaria que vocês caminhassem comigo de volta para o Gênesis, para a gente entender algo aqui. Quando Adão e Eva pecaram, querendo usurpar o trono do universo, apesar de todas as suas limitações humanas, seguindo a sugestão da antiga serpente, que no final da Bíblia será dito que é o diabo e Satanás. Deus, por causa dessa ação de nossos primeiros pais, diz a Adão, Gênesis 3, verso 17, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, ou infame é o terreno. Diga comigo, terreno. Infame é o terreno por causa de ti. Com dor comerás dela, no caso terra, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por favor, respondam. A terra ou terreno? A terra foi amaldiçoada? Sim, foi. A terra exigiria esforço do homem, presta muita atenção nisso. A terra exigiria esforço do homem para que ela se tornasse terra fértil? Sim, exigiria. A terra produziria espinhos? Sim, produziria. Toda a terra, olha o que diz a Escritura. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nada tirou a capacidade vital da árvore da vida. Continuamos. O Senhor Deus, pois, o lançou ao homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Agora ele teria que lavrar a terra, coisa que no Éden tornar a terra fértil não seria preciso. Porque o Éden, mesmo depois da queda, é terra fértil. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa terra ainda é terra santificada, e o Adão amaldiçoado está fora da terra santificada. André Churrac, o francês, numa tradução brilhante de Gênesis, traduz esse mesmo verso 23, que diz, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, traduz esse mesmo verso 23 de Gênesis 3 da seguinte maneira, Adonai Elohim o expulsa do jardim de Edém, para servir o terreno de onde foi tirado. Ou seja, há uma terra de alegria, uma terra naturalmente fértil, que não precisa ser tornada fértil, porque Deus já fizera isso sozinho. A terra fora dessa terra de alegria é infértil e precisa ser trabalhada pelo homem. Mas ela não é apenas infértil, ela é agora maldita. Há um enorme contraste entre o jardim de Deus, e todas as vezes que se fala sobre o jardim do Éden, nunca ele é chamado de terra ou terreno. É o jardim de Deus e a terra do homem. Ouça Gênesis 2, a partir do verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados.
no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não havia ser humano para tornar aquele terreno fértil, o terreno exterior ao Éden. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus, diga comigo, o Senhor plantou. Aleluia. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Isso faz lembrar Jesus em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Mas Deus se mostra agricultor em Éden. Ou seja, há uma terra feliz, que nunca é chamada de terra ou terreno. Uma terra feliz chamada Éden, paraíso, jardim, que serve com alegria aqueles que nela se encontram. Em seu centro está plantada a poderosa árvore da vida. Esse é, como diz a Escritura, o jardim de Deus. Ainda que o pecado tenha alterado a natureza de Adão e Eva, há algo que o pecado não pôde contaminar: a fertilidade do Éden. Há algo que Deus não amaldiçoou: o seu próprio jardim, o seu paraíso. Até a árvore da vida permaneceu ali. Só o acesso do homem a esse santo lugar foi impedido. Todo cultivo ali, e o homem é posto no Éden também para o cultivar, para o lavrar e cuidar. Todo cultivo ali seria, digamos, cultivo sem suor. O homem amaldiçoado é expulso de lá, lançado numa terra que Deus não cultivou. E agora ele tem que trabalhar a duras penas, até que essa terra seja fértil. Enquanto o solo cultivado pelo homem então foi chamado de terreno, o solo cultivado por Deus foi chamado de jardim, de Éden, de paraíso. Então, quando nós lemos Gênesis 3:23, nós precisamos pressupor mesmo a entrada de nossos pais num território selvagem, afligido pelo pecado. Um território selvagem, um território ainda não cultivado. Certamente Adão e Eva, em sua expulsão, recebem de Deus sementes, porque eles precisariam cultivar aquele terreno, e uma nova sabatina, porque eles já sabiam, já estavam no Éden para cultivar, mas novas instruções sobre como lavrar o solo selvagem. Se não fosse assim, se Deus não lhes suprisse de sementes e de instrução, eles morreriam. Isso tem que estar oculto em Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Adão e Eva, aqui no jardim, no paraíso, vocês não podem mais ficar. Vão. Entrego sementes para que vocês cultivem, lavrem, saiam, vão embora. Alguém vai dizer: pastor, então se o homem foi lançado para fora do jardim de Deus, a festa acabou. Não temos de fato motivo para nos alegrar, nos regozijar, ou nos alegrar com uma alegria festiva, esfuziante, profunda. Isso seria verdade se o homem não fosse chamado de volta para o jardim.
Isso seria a mais absoluta verdade, se o homem não fosse chamado, na verdade, a ser o próprio jardim de Deus. Nós precisamos olhar para o Gênesis e entender que com o advento do dilúvio, todo o paraíso aqui se foi. É o fim do paraíso visível, até que novamente o mundo seja coberto, como diz Pedro, não por água, mas por fogo. Seja purificado, todas as coisas sejam feitas novas. Bem, quando o reino do sul de Israel estava perto de voltar dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Isaías, o profeta, profetizou palavras de consolação aos fiéis que lá na Babilônia ainda estavam dizendo para Deus: Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós queremos a Tua palavra, queremos a Tua presença. Isaías diz que eles são aqueles que buscavam ao Senhor na Babilônia. Deus faz para eles, por meio de Isaías, uma promessa muito específica. E nós olhamos agora para essa promessa de Deus, uma promessa de restauração, e comparamos essa promessa com a conversão, com o arrependimento dos pecados, com a entrega da vida a Cristo e com o desejo de buscar ao Senhor. Isaías capítulo 51, verso 1 diz assim: o Senhor Deus diz: escutem, os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Vocês tinham um fundamento e o perderam. Vocês estão buscando a minha face, agora eu faço uma promessa a vocês. O que vocês perderam, ou acerca do que vocês perderam, ouçam agora a minha promessa. Verso 2: pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na terra do Éden. Eu vou restaurar o paraíso. Eu, o Senhor, vou refazer aquilo que uma vez eu fiz. O meu jardim. Vocês viverão no meu jardim. E no jardim de Deus a gente, evidentemente, tem motivos de sobra para celebrar. A continuação do verso é: ali, diga comigo, ali. Olha para o seu irmão e diz: na terra do povo de Deus. No jardim plantado por Deus. Diga para o seu irmão com alegria, diga para ele: ali haverá grande alegria, felicidade, música e cânticos de louvor. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim, o Senhor diz. Na Almeida Revista e Atualizada, esse mesmo verso 3 diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. O Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Aleluia. Homens e mulheres piedosos correm o risco de confundirem santidade com legalismo, sobriedade com rabugice, regozijo com carnalidade. Essa é uma tentação real. Onde estaria a origem dessas coisas? Seriam textos fora de seus contextos? Seriam textos desrespeitando-se às características literárias internas da própria linguagem? Paulo escreve a Tito, preste atenção:
No capítulo 2, versos 3 e 7. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Diga comigo que as idosas sejam sérias. Verso 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, diz Paulo a Tito, que era pastor. Na doutrina mostra incorrupção, ou seja, que o ensino seja puro, sem adulteração, sem alterações, sem fermento. Gravidade, sinceridade. Paulo está dizendo para o pastor Tito, olha, você precisa na doutrina ser grave. Ninguém hoje me viu aqui em momento nenhum dessa mensagem esboçando o mínimo sorriso. Amém? Do que Paulo está falando? Sérias. Em Tito 2, verso 3, é hieroprepsis, ou hieroprepes, digo. Mulheres, preste atenção, mulheres consagradas ao culto. Mulheres engajadas nos deveres sagrados, na oração, no culto no templo, no jejum. Temos aqui alguma hieroprepes, alguma mulher que é séria com as coisas de Deus. Temos aqui alguém? Aleluia. Porque é disso que Paulo está falando, ele não está falando de ser bem ou mal-humorado. No verso 7, quando ele diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade. Não tem nada a ver com a lei da gravidade. Gravidade, sinceridade. Paulo usa o termo seminotes. Seminotes é dignidade, honestidade, probidade, reverência com as coisas de Deus. A doutrina não é um assunto que você pode ministrar com descaso, com a devida com a devida... Aleluia, que tremendo. Paulo objetivamente está falando sobre o quão nobre é a obra do Senhor. O Evangelho de Cristo faz as pessoas felizes. Se há alguém neste auditório que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ou, mudo a pergunta, se há alguém neste auditório que ainda não pode dizer com sinceridade, não para inglês ver, com sinceridade, vivo uma vida feliz, realmente tenho paz, tenho certeza de salvação. O segredo é, vem para Jesus Cristo. Jesus faz as pessoas se tornarem de fato felizes. Elas entram, e é isso que a Bíblia vai dizendo para nós por diversas vezes, elas entram eu vou pedir para você repetir isso, estado de alegria. Não é à toa que isso aparece como um fruto do Espírito Santo. Isso é um estado. É um estado tal que faz com que o riso venha fácil. Eu estava olhando a Kathryn Kuhlman mesmo. Ela é muito doida, gente. Falecida já. 20 anos de cultos de avamento, com milagres, com coisas lindas. Aliás, domingo passado, uma irmã que está aqui presente foi curada miraculosamente. Chegou ao culto com as mãos vermelhas, em crise alérgica, escamando. Quando terminou a mensagem, as mãos estavam completamente curadas. Aleluia. A Bíblia deixa claro para nós que há um estado de alegria. Uma condição, eu estava falando para vocês sobre Kathryn Kuhlman, a entrevista dela, a dela ficou feio aqui, mas a entrevista de Kathryn Kuhlman com a nossa querida autora de O Refúgio Secreto, esqueci o nome dela, me ajuda, amor, Corrie ten Boom. E a Kathryn Kuhlman é uma figura. O riso é
espontâneo, natural, eu olhando para ela. Até eu, que me considero uma pessoa risonha, olhando aquilo, eu disse, Jesus, o que é isso? Cheia do Espírito Santo. Alegria. Elas entram num estado de alegria, cheias do Espírito Santo, manifestações alegres, porque a alegria, ela vai procurar sair por algum lugar. Alegria é que nem pressão dentro de um cilindro, ela tem que sair. Ela vai sair no sorriso, em pulo, em dança, em cântico, no pulo do Marcos, quase batendo a cabeça aqui no canhão de luz. A alegria, ela tem que sair. Ela só não pode sair para o pecado. Amém? Para o pecado ela não pode sair, não. A Bíblia diz, olha que texto extraordinário. Atos capítulo 8, de 5 a 8. A Bíblia é espetacular, amém, meus irmãos? Nos dias de Filipe, a Bíblia vai dizer para nós que Samaria se tornou uma cidade feliz. Por causa do Evangelho, que Aquidauana e Anastácio se tornem cidades de alegria. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, então os endemoniados eram libertos, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Samaria, no Novo Testamento, é a cidade da alegria. A glória de Deus vem sobre aquele lugar. E acontece, eu peço que você fique de pé agora. O que está escrito no Salmo 30. Marco, já vem com a equipe para cá. Eu acho que você já até sabe qual canção a gente vai cantar. Você já tem essa suspeita aí, Marco. Acontece o que diz o Salmo 30. Vamos falar juntos? Eu falo e vocês repetem. Diga comigo, tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Isso fala para nós de uma pessoa dentro de um jardim. Me cercaste de alegria, está no jardim de Deus. Vamos seguir para o verso 12. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Vamos erguer nossas mãos a Ele e declarar isso juntos agora. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças, eu te darei graças, para sempre. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.